Valeu, galera. Vamos lá começar o primeiro podcast aqui com o Dr. João Lucas, depois vou me apresentar melhor. Então, aqui é um bate-papo comigo. Eu sempre vou estar convidando um paciente, né? Vai ter sempre a Luísa Brenner aqui, que é da minha equipe de marketing. Vai estar sempre me ajudando, me auxiliando aqui a fazer um bate-papo legal para todo mundo, né? E o meu convidado especial de hoje, né, o Anderson Oliveira, que vai falar um pouquinho sobre ele. Então, foi um paciente que a gente já está acompanhando há um ano já, né, Anderson? E ele vai explicar um pouquinho como é que foi o processo, falar sobre o que ele faz, sobre a vida pessoal, e vamos bater um bate-papo legal aí para vocês. É isso aí. Vai lá, Anderson. Boa noite, gente. Meu nome é Anderson Oliveira. Eu sou Master Coach. E hoje o meu foco ele está em corpo, alma e espírito. Todo o trabalho que eu estou desenvolvendo, tudo que eu estou buscando, que eu estou aprendendo, gira em torno disso. Então, eu sou filho de Deus, sou casado com a Rúbia, pai da Gabriela e do Joaquim. E como eu falei, sou Master Coach formado pela maior instituição do Brasil, que é a Febracis. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite para quem está assistindo agora, né? Sejam bem-vindos a esse primeiro episódio. Eu confesso que quando eu fui convidada para estar aqui, eu fiquei pensando, cara, o que eu vou falar, né? Certo, vai só a galera maromba e eu. Mas sei que estou representando uma grande massa aí, né? Vários pacientes, impacientes. E quando eu soube do convidado, do Anderson, o João mandou lá, né? Master Coach, empresário, pratica natação, ciclismo, surf. Falei, caraca, que cara é esse? E eu tentando na academia, né? E eu fui acessar o teu perfil, eu trabalho com marketing, né? Fui fazer a minha função. E quando eu acessei teu perfil, eu fiquei muito feliz. Porque eu falei, cara, eu vou surfar demais esse assunto. Eu amo esse universo de desenvolvimento pessoal. Já participei de um curso da Rúbia. Opa. Já participei. Poder da Autorresponsabilidade em 2018. Foi um ano bem importante para mim. Curto demais a Febracis, curto demais a Paulo Vieira. Não tive ainda a oportunidade de fazer o método CIS e até sugiro pessoas a fazerem. Junho agora. Teremos legal. o Global aqui em Luiz Eduardo. Legal. Não sei se o João conhece. Já ouvi falar. Já. É bem bacana. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Tô muito feliz de estar aqui com o João. Eu sou suspeita de falar, né? Até hoje, quando eu postei lá que eu estaria no podcast, a galera falou, que massa, o João. Ele é muito legal. Eu falei, eu sou suspeita de falar, né? Porque, além de ser meu cliente, foi um dos principais na minha jornada de descoberta do TDAH. Então, vamos seguir esse podcast aqui, que eu sei que a gente tem bastante coisa para compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Então, eu queria falar um pouquinho de mim, né? É importante. Eu sou médico do esporte, né? Já trabalho há um tempinho aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Hoje a gente está indo para o Paraná também, em Maringá. E atendemos em breve para onde? Para o Brasil? Todo? Estamos também com agenda online, né? Atendemos paciente online já. O céu é o limite. É isso aí. E para quem não sabe, né? O pessoal acha que o médico do esporte ele só atende atleta. E isso é uma grande mentira, né? Paradigma, né, João? Eu sou paciente dele, para vocês atestarem que não é só atleta. A gente sempre atende, a maioria dos pacientes nossos são pacientes que estão iniciando atividade física, né? E busca tanto para emagrecimento como para ganho de massa muscular, ou geralmente a família, né, desses pacientes. Então eu tenho pacientes idosos também, tenho paciente na menopausa, sou aí especialista aí na parte hormonal também, é uma das minhas especialidades, que eu tenho muito orgulho aí, e gosto bastante dessa parte. E abri o podcast para vocês. O Anderson é triatleta, né? Participou aí do triatlo. Depois ele vai conversar e falar pra gente como é que foi a experiência. Eu acho que deve ter sido gratificante, mas
extremamente dificultoso, né? Então... Desafio. Foi um desafio. Então, deixa eu falar um pouquinho para contextualizar e a gente chegar até o momento onde o João entrou na minha vida de fato. Eu comecei pedalando, isso em 2008. Eu fazia mountain bike. Por quê? Porque o Luiz Eduardo ainda não tem praia. Quem sabe um dia alguém se pilha e coloca uma piscina de onda e aí resolve o problema. Então, para não perder a forma e poder estar apto a surfar quando eu fosse viajar, eu achei a bicicleta como sendo o esporte que poderia me ajudar a manter a forma. Mas lá em 2008, e nós estamos falando aí de um tempinho, as coisas eram bem diferentes, mas muito diferentes. Então tudo era difícil, equipamento era difícil, informação era difícil, você não tinha muito conhecimento, né? Então, assim, foi um período onde eu demorei um tempo para evoluir. Mas enfim, já depois de fazer a minha primeira competição e competir, no ano seguinte eu fui para uma ultramaratona de 600 quilômetros em 7 dias. Ou seja, por aí vocês já vão ter uma ideia de qual é o meu perfil, né? Eu gosto de desafio. E, cara, depois desse momento, eu entendi do que eu precisava na minha vida, para que todo o resto da minha vida funcionasse. Eu precisava de algo que me desafiasse, mas que fosse fora da minha rotina. Algo o qual eu tivesse que me esforçar ainda mais. E era incrível, porque enquanto mais energia eu colocava fora, mais crescia dentro. Então, o meu trabalho prosperou, a minha família prosperou, tudo foi prosperando à medida que eu fui evoluindo nisso. E aí, claro, né, eu fui 2010, fui 2011, fui 2012, pulei 2013, fiz um ano sabático, fui 2014, e aí 2015, sabático de novo, porque eu já estava desgastado, estava saturado, estava um pouco já cansado. E em 2015, eu estava lá um dia na praia, surfando, e pensei, cara, por que não botar em prática um sonho de adolescência que eu sempre tive, que era nadar, pedalar e correr. E eu falei, velho, mas é impossível. Eu tinha 2 hérnias de disco na cervical e uma na lombar. Os joelhos fracos. Eu falei, cara, não tem como correr, como é que eu vou correr 42 quilômetros? É impossível isso, esquece, não tem como. Aí, você planta a semente, cara, você não consegue desligar. Você fica... Aquele negócio fica lá te martelando. Eu falei, cara, vou ter que dar um jeito. Não é possível, vou ter que dar um jeito. Fui atrás do médico, que foi o cara que me atendeu quando eu descobri as hérnias em 2003. E esse médico do esporte, lá em Porto Alegre. E esse cara lá chegou para mim e disse assim, Anderson, o teu caso é um caso que exige cuidado, mas não te impede de forma nenhuma de atingir o sonho que tu quer. Depende só de ti. Cara, aquilo ali para mim foi tipo assim, ó. E aí eu vejo a importância, cara, que você tem na vida das pessoas. Saca? Quando chega alguém lá no teu consultório, de repente está desanimado, acha que não vai dar e tal, e você olha para a pessoa e você enxerga nela o que ela não enxerga. Ou seja, você enxerga o gigante que está dentro dela. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Fazendo um parênteses, hoje pela manhã, quando a gente conversou, né, que eu te falei, a gente tem o privilégio de trabalhar com o que a gente ama. E não tem nada melhor do que ver pessoas crescendo e evoluindo, se transformando. Então, voltando ali naquele momento, quando ele me deu essa notícia, eu falei, cara, é aí que eu vou atrás e vou mergulhar. E aí eu comecei. Eu fui para uma escolinha de natação, onde a piscina não tinha nem 25 metros, tinha 15. Porque assim, não, mas você surfa, você não nadava? Não, veja bem, eu não vou morrer afogado. Mas daí para nadar, para competir, é outra conversa. Então eu fui para a piscina, levei a minha filha junto na época. Ela tinha 8 anos. E foi fantástico, porque nós começamos juntos. Eu saí, né, e fui treinar sozinho, o triatlo. Ela continuou até os 15.
e ela continuou já competindo, já num nível de performance, ou seja, através do meu exemplo, eu plantei a semente naquilo que todos nós, né, que temos filhos, precisamos plantar. Memória afetiva. O exemplo. Né? Então, esse foi o primeiro ganho. E aí eu comecei a nadar, comecei a pedalar, mas ainda tinha medo de correr. Então, eu já vinha fazendo pilates há um bom tempo, isso me ajudou bastante, me deu suporte, né, fortalecimento, fazia yoga também, isso também me ajudava. E eu comecei na esteira, com o melhor tênis possível para ter o menor impacto. Comecei na esteira a treinar. E era treino assim, 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. E a primeira prova que eu ia fazer, eu tinha que correr 5 quilômetros no final, porque era o menorzinho, chama sprint. Então, nada, pedala, corre, nada 750, pedala 20 e corre 5 quilômetros. Então, cara, natação vai tranquilo, a bicicleta nem se fala, né? Pô, com todo esse histórico aí, eu tinha muita memória muscular. Mas a corrida era o desafio. Cara, eu lembro como se fosse agora, eu largando a bicicleta no cavalete, botando o tênis e saindo para correr. Eu tremia, porque eu pensava, cara, na pior das hipóteses, você termina caminhando. Bom, o ser humano, ele sempre pode muito mais do que a gente acha que ele pode. Como eu já disse muitas vezes, é só uma historinha que a gente conta pra gente que a gente não vai conseguir. É um medo, na verdade, do fracasso e da frustração que nos impede de atingir aquilo que a gente sonha. Completei a prova e daí para frente deslanchei, fui embora. A ponto de, em 3 anos e meio, nesse ritmo, eu fui parar no Mundial lá na Eslováquia. E essa vaga veio através de um pódio, eu tirei 3º lugar em Salvador, numa etapa do Campeonato Brasileiro, né, que seria a Copa Challenge, que eles têm 4, 5 eventos no Brasil, e por esse 3º lugar que eu tirei lá em Salvador, e aí já nadando 1.900, pedalando 90 quilômetros e correndo 21, em 3 anos e meio. Com hernia de disco. Com 3. Com 3. Então, eu consegui a vaga para o Mundial. E aí, o meu sonho era fazer o Ironman completo, que é o dobro dessa distância. 13.800, 180 km de bike e 42 km de corrida. E aí eu tive que optar. Ou um ou outro. Porque dentro do meu planejamento, no ano seguinte, que era 2019, quando eu ganhei a vaga e eu corri o Mundial, também ia ter o Ironman, do qual eu tinha me programado para fazer. Mas, como eu disse, ou era um ou era outro. E aí... Para quem não entende isso, né, o planejamento aí, que é a periodização de treinamento que é feito, né, para ele conseguir a melhor performance dentro do que foi planejado aí. Então, é feito uma parte alimentar, é feito uma parte de treino aí. Claro que tem um mental também, que é muito importante. Então, é só para contextualizar para você. Show, João. Obrigado. E aí, com essa periodização, eu ia atingir o ápice maio, junho, que era quando ia rolar as provas. Aí eu decidi optar pelo Mundial, pô. Eu estava indo competir fora, eu não era mais um brasileiro, eu era o brasileiro. Cara, foi sensacional. Eu não fiz uma grande marca, até porque as pessoas que estavam me ajudando na época, né, que estavam junto comigo, me disseram, velho, curte. Lá não é um lugar para você obter resultado, lá é um lugar para você curtir. Então, aproveita, vai com essa ideia. Mas ainda assim, eu fiz o meu melhor tempo de corrida nos 21, eu consegui fazer uma performance na bike e sobrevivi a uma natação de um lago, de um rio muito gelado, porque o Tamisa é muito gelado. Então, assim, e fora a corrente, né? Para você ter uma ideia,
a velocidade com que você nadava contra a corrente, você voltava 2 vezes mais rápido. Então, assim, você fez um treinamento específico para isso? Água gelada, alguma coisa assim? Nada. Não, João. Isso é uma dificuldade. A única coisa que eu treinei sempre, desde o mountain bike, sempre, era assim. Por exemplo, todo mundo queria sair para pedalar às 6 da manhã, para fugir do sol do cerrado. Eu era o cara que gostava de cair na trilha às 10, para pegar o meio-dia, pegar 1 da tarde, que era onde meu corpo ia sofrer, era onde eu ia passar dificuldade, eu sempre tive essa mentalidade. Onde é que eu vou passar mais trabalho para que depois lá fique mais fácil? Então, assim, o treino para mim sempre foi algo que eu foquei para me dedicar, para passar trabalho mesmo, para ser difícil, para que quando chegasse na hora da prova, tudo ficasse mais fácil. E acabou sendo, né? Acabou sendo. Então, cara, foi uma experiência incrível. Eu cruzei a linha de chegada com a bandeira do Brasil, eu comprei uma bandeirinha pequenininha, coloquei atrás na minha roupa e antes de chegar, de passar, eu peguei a bandeira do Brasil e eu já vim com ela assim na cabeça. E desculpa eu me emocionar, mas eu me lembro do Senna, cara. Eu me lembro do Senna. O Senna marcou minha infância. O Senna é um cara que eu admirava, né, enquanto estava aqui com a gente, e admiro o legado dele. E ele foi o cara que plantou esse patriotismo no meu coração, entendeu? Então, quando eu pensei, vai dar tudo certo, eu vou para lá, a primeira coisa que cara, sonho, passar a linha de chegada com a bandeira do meu país na mão. Então foi algo assim que me marcou, foi uma memória fantástica. Não tem nem a ver, que nem eu falei, com a questão da performance. A performance é o efeito colateral, mas é o momento que a gente vive, a experiência, né? E principalmente, cara, de poder inspirar outras pessoas, de poder dar exemplo para outras pessoas, de poder mostrar assim, olha, cara, eu cheguei aqui com 45 anos de idade. Você aí tem 30, tem 25, você pode muito mais. 18. Muito mais. Então, foi uma experiência fantástica. E aí, em 2019, eu decidi fazer uma cirurgia no joelho para reparar um menisco, para já me preparar para fazer o Ironman. Mas Deus escolheu outro caminho. Me jogou nessa jornada da inteligência emocional. Me converti ao cristianismo e nós tivemos aí a pandemia, e nesse período da pandemia eu aproveitei para investir na minha parte intelectual. Foi onde eu virei a chave, mudei de profissão e foquei totalmente no desenvolvimento humano. Até o ano passado, quando eu me olhei no espelho um dia e disse assim, ei, você aí não é o cara que eu conheço. Você aí não é o cara que nasceu para ser. O que você vai fazer para mudar isso? Um cara que é master coach, um cara que é cristão, como é que um cara vai ter um corpo desse aí, cara, largado, relaxado? Ei, cria vergonha na cara, vai resolver esse problema. E aí, eu já conheci o João. O João já tinha 1 ano antes me dado uma assessoria, que isso é algo fantástico no João. Eu não fui consultar com ele, mas eu conhecia ele. A gente falava pelo WhatsApp, às vezes conversava. Ele nunca fez uma cara feia para mim, ele nunca achou ruim, ele nunca não me respondeu algo que eu perguntei, pelo contrário. Todas as dicas que ele me deu, eu vou usar o termo offline, foram exatamente o que precisava. Mas por que naquele momento buscar ajuda especializada, mesmo com o conhecimento que ele fala que eu tenho, que eu podia ter talvez caminhado sozinho? Porque juntos nós somos mais fortes. E isso eu aprendi justamente no esporte.
Então, assim, quando você está junto com alguém, você está dividindo com alguém, você está compartilhando com alguém, não é só a sua energia, é a energia dessa pessoa. E essa pessoa, ela vai querer que você prospere, ela vai querer que você cresça, ela vai querer que você se desenvolva. Então, automaticamente, ele está jogando tudo isso para o meu sucesso. Ele está desejando o meu sucesso, porque o meu sucesso vai ser o sucesso dele. Tem uma frase que eu gosto muito, se quer ir rápido, vai sozinho. Se quer ir longe, vai em grupo. Show! É isso aí. É isso aí. Bacana. Então, a gente começou junto o ano passado, e foi 2 de abril. Primeiro de abril. Quase. Quase um ano. 1º de abril, a consulta. E até a gente pensou em marcar para 1º de abril desse ano para um ano certinho, entendeu? Então, eu também. A minha consulta foi há um ano. Com minha primeira consulta com o João. E teve várias coisas que você falou aqui que eu listei super interessantes. A quantidade de historinhas, né? A galera que não sabe o que são as historinhas, o Anderson aí passou por cima, são aquelas velhas histórias que a gente conta pra gente, do tipo, hoje eu não tô afim de ir. Hoje eu mereço uma pizza. Hoje, sei lá, hoje eu não tô afim de nada. Eu não sou bom. As historinhas que a gente vai contando pra gente, que vai confortando, que elas são deliciosas, mas não levam a gente a lugar nenhum. Né? E, Anderson, outra coisa que tu falou que é muito bacana, e que foi o que aconteceu comigo há um ano atrás, quando eu cheguei pro João, porque pra mim foi quase que uma consultoria também. Eu só falei, socorro, que eu acho que eu tenho um negócio, que eu descobri que eu tenho esse negócio, que era o TDAH. Eu falei, não, eu só quero assim, um remédio, me dá que vai resolver os meus problemas. Aí ele olhou, deu uma risada, assim, não vai resolver. Mas o que vai te ajudar muito mais que o remédio vai ser exercício físico. E eu não acreditei. Eu, para, né? Exercício físico, da onde? E é justamente Papo de isso. médico. Eu falei, exercício físico. Falei, não, eu quero tomar a pílula lá e ficar doida, ficar louca de massa. E é muito bacana isso, da gente pôr para fora, né? E a gente se reabastecer depois do exercício físico. Você falou aí toda a tua história, cara, imparável, super bacana, admirável, parabéns. Obrigado. Porque não é cara, é uma luta da mente, do corpo, de você superar os seus limites ali a todo instante. Você já falou que você é um cara de desafios, mas eu acredito que não seja fácil. Mas eu queria saber, sabe o quê? Quando foi que você começou no esporte? E por quê? Foi na infância? Você foi estimulado na infância a praticar esporte? Foi porque você queria ficar com um corpo maneiro na tua adolescência, na tua fase adulta? Quando foi que você começou? E quando foi que você começou a adaptar os outros exercícios, né? Porque às vezes a gente começa na academia, daí a gente pensa, vou fazer um crossfit também, vou correr, daí a gente fala, já tá demais, a gente pega e já larga tudo de uma vez, né? Queria saber quando foi que tu começou e quando que tu foi adaptando, se foi real, assim, o prazer pelo esporte que você começou e falou, cara, isso aqui é legal. E foi indo, dando aquele gás, como que foi, assim? Toda criança, pelo menos na minha época no Brasil, era fissurada em futebol. Uhum. Então, toda criança queria ser jogador de futebol. E eu, como toda criança, queria ser jogador de futebol. Mas Deus não me deu essa habilidade, né? Eu não recebi esse talento. Eu recebi outros. São 2. Então, eu comecei a correr. Eu vi que eu tinha facilidade para correr. Quantos anos, mais ou menos? Adolescência ou criança ainda? Uns 10, 11 anos, Okay. mais ou menos. Eu comecei a correr, eu gostava de correr, então, assim, eu percebia que brincando, né, eu conseguia escapar naquela brincadeira de polícia-ladrão, ou então corri e conseguia pegar, enfim. E eu fui aprimorando isso, né? Tipo, não, eu vou correr porque daí quando eu brincar, eu vou estar mais rápido. Eu vou correr porque daí quando eu for jogar bola, eu vou estar mais rápido. Então, assim, foi tipo instintivo, entendeu? Okay. Eu fui... Porque eu não tinha acesso, né? Meu sonho naquela época era tipo ir para uma escolinha de futebol. Uhum. Mas os meus pais não tinham como me colocar. Financeiramente, eles não podiam. E nem me levar e me buscar. Eu não tinha acesso. Então, tipo assim, cara, o que eu posso fazer? Eu vou fazer isso. E foi aí que começou.
Porque depois disso veio o contato com o mar, com a prancha, e aí, a partir desse momento daí a chave vira e aí começa um novo mundo. Eu entrei para o mundo aquático. E quando você se conecta com o mar, cara, tipo, o céu é o limite, literalmente, entendeu? Que você está ligado na maior fonte de vida do planeta, né? Porque, pô, olha o que tem de vida dentro d'água, dentro do mar. Olha o que aquela água forma, né? Então, é algo muito poderoso. E isso mexeu comigo. E aí foi uma sequência, assim, né? Do tipo, pô, você quer surfar bem? Cara, então você vai ter que fazer musculação, você vai ter que correr, você vai ter que nadar, você vai ter que... Entendeu? Uma coisa vai puxando a outra, mas por quê? Porque você quer esse objetivo. Então, que nem você falou, você vai encaixando, vai juntando. E assim, como você deve ter percebido que eu não paro, né? Eu tipo, cheguei aqui, não, agora, peraí. Um pouquinho mais. Bora. Não, mas peraí, mas aquela montanha é maior, vamos para ela. Entendeu? Então, assim, como eu não paro, eu vou buscando recursos para que eu possa evoluir. Então, o que está ruim? Está ruim na minha corrida pisada. Como é que eu posso melhorar isso? Tem uma fisioterapeuta que ela é especialista em palmilha. Pô, será que eu tenho algum problema? Vou lá checar. Realmente, pô, botei a palmilha, melhorei a performance. Então, assim, eu nunca parei e talvez eu tenha conseguido atingir resultados rápidos por conta disso. Uhum. Se é que a gente pode falar, mas eu sempre tive humildade de buscar o recurso. Eu sempre tive a humildade de buscar o recurso. Né? A curiosidade e a humildade de buscar o recurso. Tipo assim, pô, alguém sabe mais do que eu e vai conseguir me ajudar a melhorar isso. Então, respondi a primeira pergunta. E a segunda era por que adaptar outras coisas, né? É mais ou menos dentro disso que eu te falei. Quando eu comecei com o João, eu fiquei só com musculação. Só com musculação. E a bike. E eu estava tão na zona de conforto, mas você não tem noção, mas tão na zona de conforto que eu tinha uma bicicleta de ciclismo, eu tinha uma bicicleta de triatlon e eu tinha uma mountain bike, ou seja, eu tinha 3 bicicletas. Eu troquei as 3 por uma bicicleta de mountain bike elétrica, porque eu não queria mais fazer força. Então, pô, para que eu vou fazer força subindo se o legal é descer? Eu vou usar a bike elétrica que vai me ajudar a fazer isso. Só que isso foi me botando numa zona de conforto, porque eu fui perdendo força, eu fui ganhando gordura, eu fui perdendo energia, porque a gente acha que não, eu tô bem, eu tô magro, eu não tô muito musculoso, mas eu tô bem. Mas tem uma coisa que move tudo, que chama energia. Então, a falta da prática da atividade física, e dependendo do perfil, alguns precisam de mais e outros menos, já funciona. Mas assim, dependendo desse perfil, você não gera energia. Porque a energia tem que ser gerada. Você tem que se mover para gerar energia, senão não tem energia, é físico isso. E aí, eu estava tão na zona de conforto, mas tão na zona de conforto, que quando eu comecei com o João, eu falei, João, eu vou fazer só musculação. Eu até fiz um planejamento para nadar, aí eu vou pedalar mais vezes na semana, eu vou fazer mais não sei o quê, parará. E a coisa não foi, não andou, não deslanchou. E eu vi que a musculação estava dando resultado e assim, a minha genética estava respondendo, a minha aptidão estava respondendo ao estímulo que o João me ajudou a dar e o treino, né? Aquilo que você falou no início. Se não treinar, não cresce. Não tem jeito. Tem que pagar o preço, é esforço. Então era, no mínimo, 3 vezes na semana, de 1 hora a 1h30, né? Religiosamente, disciplinarmente. E aí eu fui ganhando massa. E aí eu vou entrar aqui já um pouco no trabalho do João. Eu fui ganhando massa. Então, quando a gente fez a primeira avaliação lá, eu estava com 93,5 kg. Eu tinha
40,9 quilos de massa e eu tinha 22 quilos de gordura. O que, para mim, era um absurdo. Para quem 3 anos antes tinha 9,5, era absurdo. Eu tava tipo assim, agora entendi, eu não tenho ânimo, eu tô fadigado, não consigo, não tenho energia. Pô, essa gordura tá me travando, cara, isso tá me fazendo mal. Beleza. E quando a gente começou a muscular, que eu comecei a ganhar massa, eu cheguei num ápice, eu cheguei a pesar 102 quilos, eu saí de 93,5, eu fui a 102 quilos. Eu cheguei a 48,7 quilos de massa. Ou seja, eu cheguei quase na metade do meu peso. Certo? E lógico, esse índice de gordura veio reduzindo. Até, e você falou do perfil, você deve ter visto a foto que eu postei lá, né? 98 quilos. Isso, 98 quilos, 16% de gordura. E aí eu estava na praia e eu tirei a prancha da capa, passei parafina, peguei e vou para dentro d'água. Quando eu entro na água, que eu começo a remar, a minha prancha está assim. Eu falei, caraca, velho, eu não conseguia remar, eu não saía do lugar, porque eu estava muito pesado. A minha prancha era para um determinado limite de peso, né? E eu não conseguia avançar. Cara, beleza, vamos lá, o Anderson persistente, né? Vamos embora. Primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia, um amigo meu, cara, foi muito cômica essa cena. A gente estava lá sentado e o mar estava pequeno e ele estava com uma prancha grande, um pranchão, né? E ele olhou para mim e disse, cara, você não quer pegar onda com a minha prancha? E eu pensei, né? Falei, tá me chamando de gordo, né? Eu falei, tá, beleza. Não, empresta aí. Peguei a prancha do cara e aí na primeira onda, cara, já mudou a conversa. Eu já tive a mesma sensação que era a sensação anterior quando eu surfava com a minha prancha. Já não estava mais pesado, já não estava mais travado, o negócio tinha fluído. Eu falei, então se eu trocar o equipamento, eu consigo me virar desse jeito, porque agora baixar 10 quilos eu não tenho como. E foi o que aconteceu. Um primo meu me emprestou uma prancha e, cara, me diverti, passei as férias divertido. Beleza. Deixa eu me defender aí, tá? Quando ele chegou pra mim, que falou assim, João, poxa, eu queria ganhar massa muscular e tal. Daí a gente começou a trabalhar massa muscular e eu cheguei pra ele, você sabe que você vai perder performance, né? Você sabe que você não vai dar conta de correr como você corria, você sabe que você não vai dar conta de nadar como você nada. Por quê? Nem de pedalar, né? Nem de pedalar, porque você tá pesado. Aí, quando ele me contou isso, que na penúltima, né? Na penúltima consulta você tinha me contado já. Eu falei para você, eu te avisei que você ia ficar pesado, né? Mas isso porque tinha uma massa muscular muito boa. Sim. Então, assim, força tem, né? Resistência ela piora. Tipo, se eu for correr, se eu for pedalar hoje, eu não tenho tanta resistência, mas se for chamar alguém para treinar comigo, treino de força, talvez essa pessoa que corre, que pedala, não vai dar conta de carregar o peso que eu carrego. Por isso que cada um vai no seu quadrado. Claro que a atividade física, ela vai lá, ela vai auxiliar em qualquer esporte. Só que tem que ter a especificidade do treinamento. Que aí vai depender o que eu quero. Explosão, força, resistência, né? Cada modalidade, a academia ela vai ajudar, né, específico aquilo ali a melhorar cada modalidade dessa aí. Então, pode continuar. Viu, gente? Não pode pegar treino do TikTok, viu? Não pode simplesmente ver lá e querer fazer igual, Boa porque dica. não vai rolar. Boa dica. Por experiência própria. Bom, enfim, e aí essa ficha caiu para mim e eu falei, cara, eu quero ter a melhor quantidade de massa muscular que eu puder, que seja saudável e que continue me ajudando a ter todos os benefícios de quando eu estava grande, mas eu quero ter um peso do qual eu possa melhorar minha resistência e praticar os esportes que eu gosto, que era o quê?
ganhar eficiência no mountain bike, continuar usando a bike elétrica, mas agora fazendo um pouco mais de força, né? Desfrutando mais, sentindo menos a dor e poder surfar bem. E aí eu falei que eu sou rápido, né? Foi muito rápido, porque de janeiro para fevereiro eu tinha ido de férias e depois eu fui participar de um evento lá em Santa Catarina e eu levei a prancha. E aí foi a prova dos 9, né? Eu e o João, que assim, deixa eu falar um negócio para você. Sem querer, a gente montou um laboratório no meu... E foi. Porque a gente, ele me acompanhou todo mês para a gente poder ir medindo o índice, antes de eu viajar, depois que eu voltei. Então, assim, porque são dados que não é que a gente está aqui inventando, está falando, não, são dados e estão comprovados. Ou seja, está aqui, ó. Se você fizer isso, você vai ter esse resultado. Se você não fizer isso, você não vai ter esse resultado. Agora o que você falou do laboratório, vale também ressaltar uma outra coisa, né? Cada corpo funciona... Parece óbvio, cada corpo funciona de uma maneira, cada medicamento vai agir de uma maneira no organismo da pessoa, então não adianta pegar a dieta do colega, nem mesmo os medicamentos do colega, porque pode não rolar, entendeu? Então é de Perfeito. Pessoa por pessoa. Tirou as palavras da minha boca, perfeito. Pessoal... Façam perguntas pra gente no YouTube, tá? Eu tô aqui acompanhando pelo telefone, eu vou estar passando pro João responder. E, João, aproxima, acho que um pouquinho mais o microfone, que o pessoal falou que tá um pouquinho baixo, tá? Aí fiquem à vontade para fazer pergunta que a gente vai responder vocês. Pode ser... Mas eu acho que pode tá show? Continuar. Beleza. Ok, então, na volta, a gente pesou de novo, na volta das férias, e aí eu comecei um processo para perder peso. E já quando eu fui lá para Santa Catarina, para esse evento, eu pude surfar depois do evento e aí eu vi o resultado. Eu usei a minha prancha, eu já consegui performar, o mar estava muito pequeno, então tinha que fazer muita força e não ia ser qualquer um para poder surfar ali naquele momento. Então, quer dizer, eu tive uma condição adversa com a prancha que, entre aspas, era que estava me desafiando e deu tudo certo. E aí me caiu uma ficha, cara, que o João falou sobre a questão da adaptação. E você agora falou que não adianta pegar o treino do outro para colocar para você. O grande problema hoje que eu vejo, e que talvez lá atrás eu passei por isso, é que assim, talvez as pessoas queiram atingir um corpo que o biotipo delas, em primeiro lugar, não combina. Biotipo, rotina. Um dia eu falei isso com a Gabi, não sei se a Gabi vai lembrar. Por exemplo, o corpo da Virgínia, né? Que é o que o pessoal quer, a barriga da Virgínia. Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a abrir mão real para ter aquele tipo de corpo, aquela vida? N fatores, né? Querem atingir com pouco esforço. Pouco esforço. Eu estava falando isso hoje com a paciente, né? Falando sobre isso. Eu sempre tento, com os meus pacientes, me adequar à rotina deles, né? Por quê? Porque seria fantástico se eu conseguisse mudar todo mundo para fazer aquilo que eu quero. A pessoa vai comer de 3 em 3 horas. A pessoa vai fazer uma dieta X. Ela vai ter X alimento. Ela vai poder treinar 2, 3 vezes no dia. Então, eu sei que a pessoa ela não consegue isso e logo numa primeira consulta eu entendo muito bem isso. E eu vou lá e vou colocando em cima da rotina dela. E cada vez que ela vai me trazendo alguma coisa, eu vou levando responsabilidade para ela. Eu falo, opa, você está querendo um negócio, mas cadê? Você não está comendo bem, você não está fazendo isso. Vou contar uma história aqui do consultório. Nós montamos um plano alimentar para um paciente. Eu falei, ele só consegue comer 3 vezes no dia e ele tem uma memória afetiva de comer bolacha de maisena. Esse paciente ele tem uma memória afetiva que ele ama comer bolacha de maisena de manhã cedo, né, com café com leite. Aí eu falei, cara, eu vou colocar a tua bolacha de maisena no café com leite.
Aí, beleza. Ele pegou a dieta e mandou pro personal dele. Quando ele mandou pro personal dele, o personal dele falou, cara, sua dieta é uma bosta. Tu foi nesse cara aí pra quê? Tua dieta é uma merda, cara. Aí ele mandou o áudio do personal pra mim e eu falei, cara, eu concordo plenamente com o teu personal. Tua dieta é uma merda. Só que é a merda que você consegue seguir. Porra, eu não consigo colocar pra você comer 4, 5 vezes, 6 vezes ao dia. Eu não consigo. Você falou pra mim que não consegue. Você ama a bolacha, eu vou colocar ela. Só que eu vou calcular dentro da tua dieta e eu vou conseguir bater os macros e os micros com o resto da alimentação. Não importa a tua bolacha, você vai continuar comendo a tua bolacha. E o que aconteceu? Deu 1 ou 2 semanas, ele falou, pô, João, já perdi 3 quilos. Eu falei, tá vendo? Só que eu falei assim, conversa com o teu personal que se ele fizer um treino do fisiculturista, você vai conseguir executar? Ele não tem que adaptar o treino a você? É a mesma realidade. Isso que é o problema das pessoas. As pessoas querem entrar no serviço do outro, falar do serviço do outro e faz a mesma coisa. Por quê? Porque ele está adaptando a realidade e não está errado, está super certo. Tem que fazer isso. E depois que a pessoa quer buscar uma performance melhor, quer melhorar, você tem que fazer o quê? Você tem que levar a responsabilidade para ela e falar, cara, tá faltando a sua parte. A minha parte tá fácil. Eu sei fazer. Agora falta a sua pegar e executar. Então, só trazendo isso aí porque é bem importante. E o terceiro ponto, que é resultado rápido, né? Que é uma coisa que não existe. E aí eu comparo isso aqui, cara, a mesma coisa com o coach. Existir até existe. Só que dura um mês, nem isso, e depois dá muito ruim. Eu comparo muito isso com o coach. Por quê? Porque dentro do coach existe uma parte que sou eu que faço e a outra responsabilidade é do cliente. Se ele não fizer a parte dele, os resultados que ele definiu, as metas e os objetivos que ele quer alcançar, ele não vai atingir. Porque não sou eu que vou fazer por ele. É ele quem tem que fazer. Tanto que as metas e os objetivos são dele, não são meus. Os meus, eu já coloquei, eu estou passando o processo e eu estou atingindo. Entendeu? Então, eu lembrei só dessa questão em relação ao que as pessoas almejam, né? E aí, isso que vocês falaram sobre adaptar, cara, eu acho que foi o que mais marcou nesse 1 ano que a gente está junto. Foi essa questão de adaptação. Porque, por exemplo, eu não caminhava. E aí eu fui para esse evento e eu caminhei e, de repente, isso me despertou algo. Sabe? Me despertou algo. Eu dizia assim, peraí, cara, eu queria voltar a correr, mas eu acho que hoje eu não posso mais. Mas, cara, nem caminhar, eu tô caminhando. E caminhar não vai me machucar. E aí foi quando eu criei, há 30 dias atrás, hoje está completando 30 dias, tá? Eu caminho todos os dias 5 quilômetros, das 6 às 7 da manhã. Eu coloquei isso na minha rotina para expulsar um demônio, que chama demônio da preguiça. Entendeu? Então, assim, você quer vencer, cara, qual é a tua zona de conforto? Vai lá e toca fogo no sofá. Não tem outro jeito. Empurra o sofá para fora da sala, bota um galão de gasolina e queima fogo. É a única maneira que você tem de resolver. Não tem outra. Esse negócio assim, não, eu vou fazer aqui para ver se vai dar certo, mais ou menos. Não tem. Você tem que ir, jogar duro e bater com força. É que a nossa mente gosta do conforto, né? Ela vai... Não, deixa a TV, dorme com a TV ligada, não tem problema. Né? Você vai ficar tranquila. Não, come só hoje. Não, só hoje, não ir na academia, não tem problema. E a gente vai entrando naquele conforto, naquela bolha, tudo muito bom, e ali vai ficando, né? Falando em questão de dieta, de fazer, não só com prazer, mas de ser duradouro, é porque eu acho que a gente lida com a cultura de que tem que ser difícil, de que tem que ser doloroso pagar o preço. Tudo bem que o preço não é tranquilo, né? É sair da zona de conforto e encarar aquilo. Mas a questão do personal, né? Quando passou a dieta, pô, não é isso, ó, tá comendo bolacha. Mas o que vai ser legal para você fazer no teu dia a dia? O que vai ser bacana? Pô, na minha dieta tem pão. E eu sou feliz comendo
pão, cara. A minha dieta tem doce de leite. Entendo. Eu ia falar, um dia eu quero chegar que nem no amigo nosso, o Jean, do sucrilhos. Será que demora muito para comer sucrilhos na dieta? Né? Mas é porque a galera tem essa ideia de que tem que ser muito sofrido. E o sofrimento, imagina, você vem numa rotina que tu não pratica exercício físico, que tu come hambúrguer, pizza, batata frita, pão, todo dia, assim, top disso tudo, açúcar, e de repente você começa a entrar numa nova jornada. Né? Já dá aquele choque. Então, você deixar mais fácil possível para a pessoa seguir aquilo com uma tranquilidade, poxa, não tem preço, cara. Pequenas mudanças a longo prazo, é o que eu sempre falo. Pequenas mudanças a longo prazo é o que dá certo. Por quê? Se eu perdi 1 quilo por mês, em 12 meses eu perdi 12 quilos. Só que a grande maioria das pessoas não tem esse pensamento e aí, tanto que os principais produtos que hoje vendem na internet, que é pico de vendas, são produtos de emagrecimento rápido. Rápido, tipo, perca 10 quilos em 30 dias. E as pessoas compram porque acreditam. Daí tu vai lá, come um ovo no almoço com bife, e aí tu só janta, toma um chá. No terceiro dia você tá querendo matar as pessoas, não é? Eu perdi, João, 10 quilos em 1 ano. Lembra daqueles 22 de gordura que eu falei lá do início? Hoje são 12. Eu perdi 18 em 3 meses, na fase de cut para o fisiculturismo. Só que quando eu saí, por isso que eu sempre falo que toda restrição gera compulsão, quando eu saí, no primeiro dia eu comi 6 pedaços de bolo. E aí? Né? Tava comendo, eu nunca comi de passar mal. Eu nunca tive vontade de comer tanto quanto eu estava comendo. Por quê? Eu fiz uma restrição tão grande que você paga o preço depois. Eu demorei mais ou menos uns 15 dias, e olha, porque eu tenho uma cabeça boa ainda, que eu fiz a minha dieta, eu demorei uns 15 dias para voltar com o meu eu. Aquele eu de eu falar assim, cara, aqui tá tranquilo essa comida aqui. Hoje eu faço uma dieta de 2.300 calorias e tá tranquilo, tá? Eu tô acompanhando aqui, teve perguntas super bacanas. 2, por enquanto. Façam mais, gente, que a gente tá com vontade de conversar. Anderson, eu tenho uma pergunta aqui para você, muito massa. Diga aí. Eu acho que você vai tirar de letra. Foi da Nana Ferro. Anderson, como você se enxerga daqui 5 anos em relação ao corpo, mente... Não, corpo, alma e espírito. Uau! Dá para ficar mais 1 hora aí? Então, cara, esse é o meu projeto de vida. Eu estou mergulhado nisso. Inclusive, essa camiseta aqui não é por acaso, porque Olga, ao contrário, significa Anderson Grilo de Oliveira, que é o meu nome. E realmente eu estou trabalhando num projeto que eu quero despertar esse gigante dentro das pessoas. Uau. Eu quero que esse gigante saia para fora de dentro das pessoas, porque todo mundo tem um gigante aí. E vou falar mais. Se você se olhou no espelho agora, viu um gigante, eu te garanto que tem um maior ainda. E ele não para de crescer. Você só tem que alimentar ele. Então, corpo, alma e espírito, daqui a 5 anos... Só Deus sabe. Você havia falado algo bem bacana antes e que eu posso atestar isso, e eu até aconselho as pessoas a quem desiste, volta aos exercícios físicos. O exercício em si, ele traz uma coisa muito bacana, que é a disciplina. E eu não vou lembrar certinho da frase, questão de memória, oferecimento TDAH, mas a disciplina, principalmente o exercício físico, ela tem uma grandiosidade que ela é capaz de ajustar o restante da tua vida. Por isso, eu até falo para as pessoas, eu amo ir para academia. Quando eu vou de manhã, parece que ninguém me para durante o dia. Tipo, você pode vir 1000 leões, que hoje eu domino o mundo. Tá? Não tem como. Não tem como. Eu não conheço uma pessoa que seja disciplinada quanto ao exercício físico, que não tenha uma alimentação bacana. E não estou falando de dieta, estou falando de comer saudável. Uma alimentação bacana, que não tenha um financeiro legal, que não tenha uma mente massa, que não tenha o espírito. Você olha para aquela pessoa e fala, pô, que energia bacana.
A não ser quando estão em preparação de campeonato, que daí não é legal ficar perto dessas pessoas. Mas, cara... Você sabe por que isso? Tudo se alinha. Porque a nossa vida ela é sistêmica. Ela tem 11 pilares. Então não tem como você evoluir num pilar e não evoluir nos outros. Um vai puxar os outros. E a atividade física, ela é um hábito mestre. Se ela é um hábito mestre, ela puxa todos os outros. E a atividade, se você olhar para a atividade, o nome, a atividade, né? E você pensar assim, ó, o que combina com a atividade? Ação. Porque a atividade é a parte cognitiva do que eu tenho que fazer. Mas eu ainda não fiz. Eu preciso entrar em ação. Então, o que eu preciso? Eu preciso ser ativado. Não está em voga agora bastante essa palavra ativação? Todo mundo diz, eu tenho método que faz ativação, tem outro que faz ativação. Mas por que isso? Porque você vai participar de um curso, por exemplo, de imersão, você vai fazer atividades lá, e o fazer atividades é você entrar em ação nessas atividades. Quando você faz isso, você gera um círculo virtuoso. Por quê? Atividade, ação, ação, atividade, atividade, ação, ação, atividade, atividade, ação, ação, atividade. E não para. Não para. Por que as pessoas fazem um curso de imersão ou começam uma atividade física e param? Você sabe por quê? Porque existe um impedimento emocional. E quando você não trata esse impedimento emocional, você se auto-sabota. Isso é autossabotagem. Pura autossabotagem. Então assim, eu já comecei 5 vezes, cara, mas eu começo e paro. O João deve ter um monte de clientes assim. Mas por quê? Essas pessoas, elas têm um impedimento emocional. Elas criaram um caminho neuronal lá na infância que faz com que elas se auto-sabotem. E isso é fácil de resolver. É só você trabalhar, passar por um processo para liberar esse impedimento. Quando você libera esse impedimento, aí você atinge o quê? A vida que você quer ter. Mas para você ter, você precisa fazer, não precisa? Agora, para eu fazer, eu preciso ser. Sabe por quê? Porque se eu não for, a minha mente não for de um cara determinado, disciplinado, que não desiste, que não para, que não importa o que aconteça, o dia ruim, ele vai seguir em frente. Se essa minha mentalidade não for uma mentalidade vencedora, eu não vou conseguir fazer. E se eu não fizer, eu não tenho. Então, é muito simples o mecanismo que faz com que a gente se liberte disso. Mas o que acontece? Você vai precisar ler, você vai precisar escrever, você vai precisar assistir, você vai precisar fazer curso, ou seja, você vai ter que dispor tempo para fazer isso. E vai ter que se empenhar. E aí nós voltamos de novo naquela história. As pílulas. Não, peraí, tem um cara falando que em 10 minutos, se eu assistir isso aqui, eu resolvo a minha vida. Tem outro falando que se eu fizer isso aqui, em 3 dias eu resolvo a minha vida. Claro que não. Aquilo ali vai ser só um impulso para que você depois dê continuidade. E o mais importante é o quê? Que foi o que aconteceu comigo e com o João. Por que houve sinergia? Porque o João é um cara focado não na consulta que eu vou fazer com ele, mas no resultado que eu vou obter lá na frente. E aí, se ele está olhando para lá, quando eu for lá para ele chegar com um mimimi, ele vai dizer assim, cara, você já está grandinho, né, meu irmão? Você fez isso? Não. Então, vai fazer, volta aqui mês que vem, aí a gente senta e define o que muda. Ou, se eu chego lá com uma dificuldade, e ele tem essa capacidade, ele vai chegar e vai dizer para mim, acorda 1 hora mais cedo e vai malhar. Porque o teu pico hormonal naquele horário é melhor. E se você não está conseguindo atingir esse rendimento aqui com todas as estratégias que a gente está fazendo, agora é a tua parte. Então acorda às 5 da manhã e vai malhar às 6. Você entende? Então assim, mas isso tem um preço. Sim. Você vai ter... mas eu quero preço. Senão, eu nem sei hoje nada de
plástica, cirurgia plástica e coisas do tipo, e coloca isso e coloca aquilo, enfim. Eu não sou contra, de forma nenhuma. Mas, cara, toda vez que eu ganhei algo e não teve esse esforço, não teve essa luta, não teve esse desafio, não foi a mesma coisa. Tem uma história engraçada que eu lembrei agora. Numa reunião que a gente teve mês passado, e um amigo nosso mostrou a foto de uma mulher assim, falou, minha esposa falou que é esse corpo aqui. Aí o João falou, não, eu de boa, na hora. Só que daí tem a parte dela. E aí eu consigo. Qualquer corpo que você idealizar, eu consigo. Só tem que ver qual vai ser a parte dela, se ela vai conseguir também, né? Poxa, cara, que bacana. Que bacana, que bacana, que bacana. Eu até ia pedir para você dar no final, acho que dica é chato, né? Pelo profissional que você é, eu sempre falo, o profissional que dá dica é uma orientação, né? Um direcionamento. Pra galera aí que tenta, para, mas só essa tua fala aí foi incrível, foi generosidade demais você compartilhar. Você tem alguma pergunta para fazer pro João? Acho que já estamos no final também, né? Mas ele tinha preparado, uma... Eu tenho. Que é o seguinte, a melhor coisa de andar com gente grande é que você se torna grande. Uau. Certo? A média das 5 pessoas, né? Poder das conexões, do Jim Cole. E aí, o João me inspirou a estudar. E eu comecei a estudar um pouco do trabalho dele, do que ele lida naturalmente todos os dias, que talvez para mim é um desafio, muitas vezes, entender, mas para ele é fácil. E eu percebi, João, que o que manda no jogo corpo, alma e espírito, se é que eu posso falar assim, já que a nossa alma e o nosso espírito estão aqui dentro, né? E tudo parte daqui, porque senão a gente não existiria. Só uma alma aqui andando não tem. Só um espírito aqui voando também não tem. Então precisa de um corpo. É o nosso eixo hormonal. E aí a gente tem os hormônios, né, que são os anabólicos e os catabólicos. Mas o que mais me chama a atenção é o impacto que a insulina tem sobre esses hormônios. E eu queria que você, cara, falasse isso pra gente. Sobre o estrago e o benefício da insulina. E aí vou emendar aqui. Falando sobre a bolacha de maisena, né? Que é a questão do açúcar e do carboidrato processado, que é o que mais, no caso, gera esses picos de insulina, né? Vamos lá. Então, eu gosto de explicar isso na minha consulta, é uma das coisas que eu mais explico na minha consulta. O que acontece? Toda vez que a gente... Não é que o carboidrato é um vilão, né? O carboidrato é uma fonte de energia muito importante, ainda mais para um atleta, né? Ele é muito importante, que é o que dá a nossa energia ali de forma rápida. A gente tem 3 substratos energéticos, né? 4 no caso, que é a fosfocreatina, que por isso que a gente usa creatina, né? Mais um grupamento fosfato, que dá energia rápida ali. Tem a glicose, que é a nossa segunda, vamos dizer assim, fonte de energia ali mais rápida. E daí tem a gordura e tem a proteína. Todas essas são fontes de energia que pode ser, o corpo pode utilizar ali de maneira, né, a hora que ele tiver necessidade ou o que eu tenho mais ou menos. Então, assim, quando eu consumo carboidrato, esse carboidrato ele vai subir a glicose, né? A nossa glicose é o famoso açúcar no sangue, né? Vou falar de uma maneira simples para o pessoal entender. E quando eu sobe o açúcar no sangue, o meu corpo entende que tem algo de errado ali. E ele, eu falo que ele dá uma cutucada no pâncreas e fala: pâncreas, preciso de sua ajuda. O pâncreas, ele libera insulina, né? A insulina é um hormônio ali anticatabólico, mas ele vai pegar... Qual é o poder da insulina? Vou falar de maneira simples, tá, gente? Ele vai pegar aquela glicose para jogá-la dentro da célula para ela ser utilizada como fonte de energia. O nosso problema não é se eu estou consumindo numa quantidade adequada. O nosso problema é que a gente consome a mais. E aí essa glicose ela vai
ela vai sobrar no nosso organismo e o nosso organismo ele vai ter que transformar aquela glicose em outra coisa. Por quê? Cada uma molécula de glicose, eu tenho que colocar 3 moléculas de água dentro do meu corpo. Uau. Se eu consumo 1 quilo ali de glicose, eu vou ter que colocar 3 quilos de água. Então, a gente ia virar um balão se eu conseguisse colocar essa glicose dentro do corpo ali, armazenar essa glicose ali sempre. Né? Então, a gente tem o glicogênio muscular e o glicogênio hepático, que é aonde armazena. Só que aí o nosso corpo entende que ele não pode armazenar daquela maneira, porque está sobrando muito, e ele vai transformar isso em gordura, né? Geralmente triglicerídeo primeiro, então por isso que sobe o nosso triglicerídeo. Então, estou consumindo muito açúcar, subiu minha glicose, subiu minha insulina, sobe meu triglicerídeo. O meu corpo entende que o triglicerídeo não é legal para ele e ele vai distribuindo. Aí ele fala LDL, que é o colesterol ruim, sobe também. Subiu o LDL, meu corpo vai falar, cara, eu tenho que tirar isso aqui da corrente sanguínea, porque o LDL é risco cardíaco, né? Risco de AVC, então eu tenho que tirar isso da minha corrente sanguínea, eu vou jogar para a minha gordura corporal, aumento gordura corporal. Quando eu aumento gordura corporal, eu tenho 2 ações ali que é importante. Uma... Você já falou de risco de diabetes, você já falou de obesidade, já falou de risco de infarto. Isso. Uma coisa puxando a outra, Vamos né? Lá, nós estamos falando de insulina, olha só, gente. 3 riscos de doença aí. Aí, o que acontece? Quando eu aumento gordura, eu vou aumentar volume. Se eu aumento o volume, eu tenho que irrigar essa área que eu aumentei. Então, se eu vou ter que irrigar essa área, o que vai acontecer com a minha frequência cardíaca? Ela vai ter que subir para poder jogar sangue naquelas células. Ou eu vou ter que fazer vasoconstrição, né, para poder jogar sangue naquelas células. O que vai acontecer com a pressão? Sobe a pressão. Então, por isso que a obesidade também leva à hipertensão. Aí eu tenho outra coisa. Nossas células de gordura, né? Vai anotando aí, gente. Ainda mais no homem, né? Fora do processo inflamatório da gordura, tá? Que já é outra coisa, risco de câncer também. Mas vamos lá. Então, eu tenho um hormônio que no homem não é legal, que é o estrogênio. E a gordura, ela faz uma conversão periférica de estradiol. E o estradiol é o que dá para que a pessoa que está com a circunferência abdominal, a ginecomastia, aquela maminha, né, do homem que está mais gordo. E quando eu tenho esse hormônio alto no meu organismo, o meu organismo entende que tem muito hormônio. Ele fala, cara, eu tenho que parar a produção. Só que a produção não está vindo lá do hipotálamo, do cérebro. Ela está vindo, quer dizer, é o estímulo, né? Porque a produção é testicular, mas não está vindo de lá. Então, ele fala assim, cara, eu tenho que bloquear o cérebro. Quando eu bloqueio o cérebro, eu vou bloquear minha testosterona. Se eu bloqueio minha testosterona, meus níveis de testosterona caem, eu vou diminuir fertilidade. Acabou com o cara. Eu vou diminuir disposição, eu vou diminuir força, eu vou diminuir a taxa metabólica basal. O cara não tem força para trabalhar, não tem ânimo, não pensa, pô, o que eu vou fazer no futuro? Aí, cara, sem testosterona... E aí eu faço um ciclo vicioso, porque eu diminuo o quê? Se eu tenho mais testosterona, por isso que os homens... ele ganha massa muscular mais fácil, perde gordura mais fácil, a gente tem mais testosterona. Vou diminuir a taxa metabólica basal dessa pessoa, porque a testosterona dela caiu, aí ela está consumindo a mesma coisa, só que está sobrando mais ainda e eu pioro o processo. Aí é a hora da gente entrar, né, e trabalhar. O que eu preciso fazer nesse caso? Fácil, déficit calórico. Por quê? Se eu faço déficit calórico, eu não vai subir minha glicose. Eu vou precisar de energia, eu vou pegar do meu triglicerídeo. Eu vou precisar de energia, eu vou pegar do meu LDL. Eu vou precisar de energia, eu vou pegar da minha gordura corporal. Vai baixar minha gordura corporal, vai baixar minha pressão e vai baixar estrogênio, podendo subir testosterona. Então, tá aí o tratamento, né? Eu sempre falo, o básico bem feito. Pelo amor de Deus, comam bem, façam exercício e consultem com ele. Misericórdia. Então, era justamente por conta disso. E o carbo que eu te falei, na verdade, é o processado, tá? Uhum. É essa farinha que a gente consome misturada com açúcar, misturada com fermento, misturada com... É a legítima... com o perdão da palavra, porcaria. Isso que eu ia dizer, porque o João no início disse, não precisa ter medo de carboidrato. Né? O carboidrato é inimigo, mas o carboidrato bom, não o pão. Né? O pão tá. São os processados que são os vilões aí da história. Eu acho que já foi, né? Mas... E, João,
Aproveitando aí, cara, só pra gente não perder esse embalo que tá gostoso, testosterona. Testosterona. O melhor amigo do homem. E da mulher Ou também. a melhor amiga do homem. E da mulher também. Da mulher também. Cara, fala um pouquinho sobre isso, mas no sentido assim, eu queria que você abordasse de forma simples e direta e já direto no ponto. Cara, qual é o impacto de eu ter uma testosterona suprafisiológica, ou seja, acima do que a minha faixa fisiológica indicaria, né, pela minha idade, considerando isso. O que isso pode me trazer de malefício e quais os cuidados que eu preciso ter para que eu possa ter essa testosterona suprafisiológica. Legal. Quando a gente está falando de testosterona suprafisiológica aí, a gente está falando do uso de testosterona, né? Então, hoje em dia, o que mostra os estudos é que a testosterona ela é inversamente a você ter uma longevidade. Então, a pessoa que usa testosterona, ela tem algum dano, tá? Mas assim, a gente tem que pensar em qualidade de vida também para essa pessoa. Por quê? Tem pessoas que não produzem, que tem uma dificuldade de produzir ali. Claro que hoje a gente tem estimulantes também, mas que ela quer ter uma performance, que ela quer estar bem e que a gente pode utilizar. Então, eu sempre falo assim, se você pegar um carro de Fórmula 1, você falou do Senna ali, se pegar um carro de Fórmula 1 a 300 por hora, andando aqui, cara, o risco de morte é assim, né? 100%. Se você pegar esse mesmo carro de Fórmula 1 dentro do autódromo, você tem um risco controlado. Então, quando você está fazendo um acompanhamento, né, a gente sabe que tem algumas alterações. O que tem, João? Alteração de hematócrito, né? A testosterona, ela aumenta a eritropoese, então aumenta aí os nossos glóbulos vermelhos. Aumentando os glóbulos vermelhos, eu tenho um risco maior aí de trombose, tá? Vulgarmente falando, o sangue fica mais grosso. Isso, gente. o sangue fica mais grosso. Eu também tenho uma alteração de colesterol, claro que isso é de fácil controle, mas eu tenho também. E a alteração de colesterol, se eu falei antes que o colesterol não é legal, que tem um risco cardíaco aí, do mesmo jeito, o uso de testosterona, eu tenho um risco cardíaco. O nosso coração ele tem receptores para testosterona, assim como o nosso bíceps, o nosso tríceps, o nosso músculo. Então, o nosso coração é um músculo, e esse músculo ele pode aumentar a área cardíaca, que a gente chama de hipertrofia cardíaca. A gente tem a hipertrofia cardíaca do atleta, né? Mas tem a hipertrofia cardíaca também do usuário de testosterona, que dependendo do grau, por isso que é importante a gente estar avaliando, isso aí já não é benigno, já é uma pessoa que não pode usar testosterona. Eu tive 3 casos no consultório que eu tive que tirar a testosterona dessa pessoa, tá? Mas por isso que a gente faz de uma maneira controlada. Cara, imagina se tu não tá acompanhando e o cara passa por essa situação, por usar por conta própria, talvez tivesse, né, morrido de infarto. Uma insuficiência cardíaca que ele pode levar para a vida, pode causar um embolismo, alguma coisa assim, e morrer. Hoje eu estava conversando com um paciente, ele falou, o pessoal tem medo de outras coisas, eu tenho medo do coração só, porque eu nunca vi nenhum fisiculturista morrer de outra coisa, a não ser do coração. Então, assim, e é uma grande verdade, tá? Sim. Hoje, os fisiculturistas, graças a Deus, a gente tem os cardiologistas do esporte. Quero mandar um abraço pro meu amigo Diogão aí. Diogão, cardiologista do esporte. Quero também mandar um beijo grande para minha esposa, né? A pessoa que está do meu lado sempre. Então, essas pessoas fazem parte da minha vida, e é uma das pessoas mais importantes da minha vida, ela. Te amo, amor. Momento romântico. E então, o que acontece? Eu tenho outras alterações aí na questão também ginecomastia, que daí é uma coisa mais tratável, mais tranquilo, né? Que é aquela maminha da puberdade, né? Eu tenho também queda de cabelo, dependendo da pessoa. Não é todo mundo, tá, gente?
vai depender muito de uma questão genética e tal. Mas, ô João, o que eu queria bater era nisso que você falou. Ou Mais seja, grave. eu posso usar a testosterona, mesmo que seja no nível suprafisiológico, mas o mais importante é eu ter acompanhamento, para justamente controlar os colaterais. Isso. É o que hoje a gente tá batendo muito na tecla. É assim, tá muito legal, cara. Tá muito legal, tem muito médico do esporte, tem o cardiologista do esporte, tem muita gente aí legal e agradeço sempre ao Cariani, Paulo Musi, né? Os caras que estão à frente de tudo isso e que trouxe esse mundo, né? Aí pra galera e que falam de uma maneira aberta também, assim como eu. E isso é importante, tirar aquele preconceito, Sim. que eu falo para as pessoas. Quando você não tem conhecimento, você tem um preconceito. Né? A hora que você tem um conhecimento, você acaba o preconceito. O ideal é a gente ir de mente aberta em tudo aquilo que a gente vai fazer, né? Ou um profissional, ou alguma coisa, e escutar e ter uma pessoa que você possa confiar. Né? Isso é o mais importante. Então, era isso aí. Até porque você não vai prescrever algo que vai prejudicar, que vai piorar a vida da pessoa. E aí tem outro ponto, que você perguntou sobre os riscos e tudo mais, aí eu vou vender teu peixe para você continuar me chamando, que tem a parte também do déficit, da pessoa que às vezes acha que está depressiva, que está com algum problema mental, alguma coisa assim, que anda se arrastando, que anda cansado, que anda sem libido. Às vezes é só hormonal. Isso. Por isso também é bacana, aí eu já aproveito o gancho aqui de uma pergunta. Uma pessoa perguntou se o médico pode prescrever dieta. Eu já deixo essa para você. O porquê que você pode prescrever dieta. Gente, eu sou gaúcho, tá? Você é de onde? Porto Alegre. Ah, legal. Tá? Mas é o seguinte, dá para esquentar um pouquinho aí esse ar? É assim, o médico ele pode prescrever dieta. Obrigado, tá? irmão. Sim, ele pode, porque assim, dentro do tratamento, o médico ele tem que dar o tratamento para o paciente dele. Então, se eu tenho um paciente diabético, se eu tenho um paciente, né, hipertenso, se eu posso prescrever até atividade física, dependendo do paciente. Se eu sou ortopedista, eu quero fazer uma recuperação muscular daquilo ali, então ele pode sim prescrever. Por uma questão ética, geralmente a gente trabalha em conjunto, né? Na clínica a gente tem a Cris, tem também o Caio Guerra, também tem a Sara Putinato. João, tem a questão do tempo também, né, cara? Porque senão você não consegue atender tanta gente, né? Se você for multidisciplinar, você também não consegue atingir tanta gente, né? Por causa da questão de tempo, né? Sim. E até porque você tem uma cacetada de especializações para estar podendo fazer isso, né? É importante falar. E qual é o papel... Eu não sei quais são. A gente passaria até o rapaz por nós embora, se a gente falasse. Mas são várias. E eu sei, galera, porque eu cuido do marketing dele, então, né, que nem os conteúdos, eu sei, testosterona, tudo. João, e qual é o papel real do médico do esporte? Eu falei aqui sobre a testosterona, do déficit, questão de hormônios, né? Mas qual pessoa que pode procurar? Qualquer pessoa. Essa pessoa, se ela quer emagrecimento, hipertrofia, se ela quer trabalhar essa parte hormonal, se é uma pessoa que está sedentária e resolveu fazer uma atividade física, um idoso que seja. Minha sogra, agora eu estou tratando ela, estou feliz pra caramba de poder tratar minha sogra. Era uma pessoa também que tinha uma dificuldade com a parte hormonal, conseguia entrar na cabeça dela e mudar isso aí, tá? O papel do médico do esporte, ele é cuidar, né? Eu preciso cuidar dessa pessoa. Eu preciso cuidar de todas as maneiras. Por isso que eu posso dar uma dica de atividade física para aquela pessoa, porque eu tenho conhecimento para poder falar, atividade aeróbica, do teu caso, é melhor do que uma atividade resistida, né? Sei lá, sai do CrossFit porque isso não vai fazer bem. Ou então vai para o CrossFit porque ele tem uma intensidade alta e vai fazer com que você perca mais. Não, você não pode fazer, vai para a natação e faz isso. Então, eu tô lá para direcionar aquela pessoa. Eu sempre falo, quando você tem uma direção, você sabe onde você vai, você sabe o que você vai fazer. E, claro, a pessoa ela tem que devolver isso para mim. Por quê? Com os dados que ela vai me devolver, como você falou que, né, cada pessoa é cada pessoa. E eu vou ajustando aquilo ali
para a realidade daquela pessoa, e cada vez mais a gente vai cuidando de toda a parte, tá? Por isso que eu tenho um bom relacionamento com os meus pacientes. Ô, João, mas eu quero te parabenizar, viu, cara? Porque você é um médico e você é um atleta. Então, isso faz uma diferença tremenda. Pelo menos para mim, fez uma diferença tremenda. Eu queria te parabenizar, queria te honrar aqui em público, porque isso, para mim, fez toda a diferença. Ver o seu estilo de vida e ver em você isso mudou o jogo. O que acontece? Assim como você, eu sou extremamente competitivo. Tá? Pensa num cara competitivo, sou eu. Então, eu sempre falo, cada ano eu tô melhor que o outro. Por quê? Porque eu tô tentando sempre melhorar. E para isso eu tenho que ir buscar. Então, como o Malu estava falando, eu sou um cara viciado em estudo. Todo final de semana eu tô lá fazendo uma pós, uma coisa, a Gabi tá. Amor, você já comprou mais um curso. Você não tá dando conta nem do outro, porque não sei o quê. E aí o pessoal da pós, João, tá com a aula atrasada, atrás. Então eu tô sempre buscando uma maneira, até para melhorar. Hoje eu entendo muito da parte de treinamento, porque eu falei assim, cara, eu quero melhorar o meu físico. E eu comecei a estudar muito. Hoje o próprio Paulo Musi também é um cara que entende muito sobre treinamento, e com certeza ele também, a curiosidade dele e o querer melhorar o físico, né? Então eu sou extremamente. Hoje, se você chegar aqui e falar assim, João, vamos sair daqui, vamos apostar uma corrida, tô eu lá, puxa, não vou perder essa, hein? Ai, gente. Show. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Acho que é isso aí, né? O pessoal te parabenizou por você valorizar quem tá junto contigo, Gabi, Diogo, muito legal. Posso dar aquela dica que você me pediu? Pode, por favor, uma dica para então, quem... A gente está falando aqui sobre físico, atividade física, corpo, né? Ó, galera, presta atenção, tá? Uma dica super valiosa agora. E essa dica é o seguinte, não adianta nada disso se eu não tiver mentalidade, lembra? Porque senão eu vou me auto-sabotar. Como é que eu faço para acabar com essa autossabotagem? Exercício. Não, mas isso eu não quero. Exercício. Como exercício? Exercícios que são rotineiros e exercícios pontuais. O que são exercícios rotineiros, Anderson? São exercícios que eu faço todos os dias para mudar a minha mente. Veja, só tem 2 tipos de mente, uma perdedora e a vencedora. Não tem meio. Então, se você quer saber qual é a sua, pergunte-se. Quando eu olho para uma dificuldade, eu vejo perda ou eu vejo aprendizado? Se você vê perda, perdedora. Se você vê aprendizado, vencedora. Pegaram isso? Beleza. Então, eu preciso, se eu ainda não tenho, se eu vejo perda, eu preciso mudar da perda para vencedora, ok? Então, eu faço um exercício de rotina. E aí, vocês vão me falar assim, Anderson, eu não acredito. Falei, gente, creiam. Creiam porque eu também era incrédulo. E agora eu sou um crente. Olha só. O exercício rotineiro de gratidão. É bem simples. Você pega uma folhinha, presta sua caneta aí, por favor. E aí você vai escrever nessa folha 40 motivos. Difícil. Pelo que você é grato. E você vai começar cada frase dessa forma. Eu sou grato por. E você coloca o motivo. 40. E você vai fazer isso todos os dias. Você não treina para ficar forte todos os dias? O músculo só não cresce se você treinar ou na periodicidade que você precisa. Nesse caso, como você quer fazer uma metanoia, você quer criar um novo canal neural e apagar aquele que é o da infância, vou fazer uma parte rápida aqui, só para entenderem o que eu estou dizendo. Talvez tenha uma pessoa que você ama, que você briga com ela, você xinga ela, você grita com ela, por um gatilho que é acionado dentro de você, ok?
Mas olha como é forte isso. Esse gatilho acontece porque existe uma rua entre 2 neurônios aqui no seu cérebro que já está aberta. E toda vez que você faz isso para essa pessoa, você bota mais asfalto nessa rua. Fica mais forte essa conexão. Então, cada vez que você fica mais forte nessa conexão, mais você repete ela. Você quer quebrar algo de perdedor? Pare de fazer. E aí, a gratidão, ela é algo que faz com que eu olhe para tudo, passe a olhar para as coisas com gratidão. E quando eu olho com gratidão, eu já não vejo mais perda, eu não vejo erro, porque daí eu já não julgo os outros para não ser julgado e eu já não meço os outros para não ser medido. Eu começo a olhar para as coisas com um olhar de aprendizado, de experiência. Eu ressignifico aquilo que eu vivo e digo, qual a lição que eu vou tirar daqui para me jogar mais para cima? Sabe aquela história que a gente ouve grandes caras falando que tipo, pô, eu peguei essa situação que estava assim e eu usei de catapulta? É isso. E esse exercício simples, 40 motivos de gratidão todos os dias, muda essa visão, muda essa mentalidade. Isso por quê? Porque a média, né, João? A média para te instalar um hábito são 63 dias. Gente, eu estou falando média porque tem gente que talvez em 15, 20 dias consiga implementar isso aqui e sair voando. Agora tem gente que talvez precise de 1 ano. Mas a média da pesquisa que foi feita foram 63, que são 3 ciclos de 21. No primeiro você destrói o velho hábito. No segundo você está instalando de fato o novo hábito. E no terceiro você integraliza ou consolida. Eu estou falando aqui de neurociência. Que é o quê? É justamente essa rua que você fez, você precisa de 21 dias para destruir ela. Depois você vai precisar mais 21 para você começar a formar uma nova. E mais 21 para no final ela ficar uma rua asfaltada nova, com essa nova mentalidade. Então a dica... É uma construção. Nossa, bacana demais. Eu gosto muito dessa questão da gratidão, pratico. Não digo que diariamente gostaria, mas é historinha, né? Historinha. Mas é muito bacana, por quê? Porque às vezes a gente foca tanto no problema, tanto nas coisas ruins do dia, rotina e tal, e às vezes a gente não se dá conta, tipo, pô, cara, os meus órgãos todos funcionam todo dia em harmonia, saúde, pô, cara, eu consigo caminhar, eu consigo pagar uma academia para eu fazer o exercício. Quantas pessoas gostariam, talvez, de estar pagando uma academia? Quantas pessoas gostariam de estar indo numa consulta com o João? Aí tem gente que vai e não valoriza, não pratica. Pô, quantas pessoas gostariam? Então, às vezes, essas coisas que a gente vai deixando passar batido, que são muito importantes, desde os nossos órgãos funcionando, desde ir para uma consulta, desde ter condições físicas de praticar um exercício físico, que tantas pessoas, às vezes, estão numa cadeira de rodas, gostaria tanto de praticar e não tem como. E a gente vai deixando passar. Vamos lá, galera. Eu acho que tem que finalizar. Eu queria agradecer a todos vocês, tá? Eu queria agradecer a equipe aqui que está por trás também, gente. Muito obrigado. Desculpa aí por estar deixando vocês um pouquinho além do tempo, tá? Queria agradecer o pessoal da iFactor também, né? O pessoal do PodOeste, que também está nos ajudando aí para transmitir, porque o meu canal ainda não foi liberado. Mas de coração mesmo, acho que foi muito legal. Vamos ter aí mais podcast aí com o Dr. João Lucas, apesar que eu tô aqui mais para escutar do que para falar, mas quero agradecer de coração, Anderson. A honra foi minha, cara. Pode ter certeza. Espero que tenha curtido. Que a honra foi minha. E a Lu também. Muito obrigado. O pessoal aqui perguntou rapidinho qual é o valor da consulta online. Dr. João Lucas Rios, lá no link da bio, vai abrir lá para vocês um leque de opções. Aí é só falar com a Gabi. Com a Gabi, tá bom? Galera, acho que é isso. É isso aí. Boa noite para quem ficou aqui com a gente, participando, assistindo. Espero que tenham gostado. E acompanhe as redes sociais do João, que ele vai compartilhar aí com vocês em breve a nova data e o novo convidado. E Anderson, obrigada. Foi muito
construtivo ter tua presença aqui agradeço. hoje. Eu anotei várias coisas. Foi transformador. É minha missão. Tá? Servir é minha missão. Muito bacana. Impactar vidas é minha missão. Siga firme nesse caminho, porque, cara, muito massa. Muito massa. Valeu. Parabéns. E feliz Páscoa com Jesus, né? Amém. Para todos nós. É isso aí. Até mais, galera.